gente, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez eu por aqui, Joyce Vieira, com Tá na Bíblia, especial de Ano Novo. Feliz Ano Novo, gente! Estamos chegando ao fim de 2020. Ui, isso é uma vitória, não é verdade? Se você é novo por aqui, seja muito, mas muito bem-vindo. Mas lembra, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, dá uma curtida e compartilhe para que muitas pessoas tenham acesso a esses estudos maravilhosos que temos feito aqui sobre a Palavra de Deus. Então, gente, vamos lá. Bom, última semana de 2020, mas eu quero aproveitar esse clima natalino que estamos vivendo, que vivemos semana passada, né? E eu gostaria então de voltar os meus olhos para os evangelhos canônicos. Bom, o Tá na Bíblia tem feito o estudo mais minucioso e comparativo dos evangelhos, e hoje eu não quero fazer diferente. Nesse especial de Ano Novo, eu quero contar como que essa biografia da pessoa de Jesus Cristo está sendo escrita, mas com uma percepção mais específica do que cada um deles, do que cada evangelho conta sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu gostaria de chamar a atenção para você e de vocês, né, para um fato muito interessante. Na verdade, eu quero fazer uma pergunta para você. Será que você conseguiria responder essa pergunta aqui? Olha, qual dos evangelhos não relata o nascimento de Jesus? Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Essa pergunta é muito interessante, pois como já foi explicado aqui no nosso canal, evangelho significa boa nova, e a boa notícia relatada nos evangelhos é a vinda do Messias. Então as narrativas e relatos encontrados nos evangelhos apontam para a vida de Jesus Cristo, e normalmente uma biografia vai trazer informações desde o nascimento até a morte de uma pessoa, e essa é a expectativa que nós criamos quando nós começamos a ler os evangelhos. Mas isso não é uma realidade. Sabe por quê? Porque com relação ao nascimento de Jesus, existem dois evangelhos que não relatam esse fato histórico. Interessante, né? O primeiro que eu vou citar aqui é o evangelho de João. João, ele não relata o nascimento virginal de Jesus, mas sim o modo como Jesus veio e se fez homem. O João não conta, por exemplo, como foi a conversa de Maria com o anjo Gabriel ou a aparição do anjo para José. Ele também não relata fatos do período da gestação de Maria, mas ele mostra como o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Outro evangelho que não traz relatos sobre o nascimento de Jesus é o evangelho de Marcos. Marcos, de fato, não traz nenhum relato sobre o nascimento do nosso Senhor. Quando Marcos começa o seu livro, ele começa assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso está lá em Marcos 1, verso 1. Ele fala então sobre a natureza dos evangelhos, ele introduz o assunto, mas dali ele segue para um outro momento na linha do tempo, que é quando João Batista surge no cenário, preparando o caminho do Senhor. Então toda a história, desde que Maria concebe o filho e até o nascimento de Jesus, sua infância, seu crescimento, não está relatado em Marcos. Marcos vai trazer o momento em que João Batista prepara o caminho do Senhor e segue para o batismo de Jesus. Ele não faz registro dessa fase da vida de Jesus e ele segue direto para o seu ministério. Esse é um ponto muito interessante para que tenhamos um entendimento mais amplificado dos evangelhos. Bom, voltando um pouquinho para o evangelho de João, nós vemos que ele também não traz narrativas sobre o início da vida de Jesus. Ele nos leva a um ponto onde João prepara o caminho do Senhor e segue mostrando como João Batista proclama Jesus como Messias. Pois João era aquele que anunciava a vinda do reino de Deus. Vocês lembram que ele dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Aí então, após batizar Jesus, ele proclama Jesus como Messias e segue relatando sobre os primeiros discípulos, seguindo a Jesus. E é interessante que esses dois fatos não estão em nenhum outro evangelho, estão especialmente em João. Aí lembramos que João não faz parte dos evangelhos sinóticos, então João ele traz narrativas bem diferentes daquelas mostradas em Mateus, em Marcos, em Lucas. Outro fato muito interessante que chama a atenção nessa análise que estamos fazendo sobre os relatos encontrados a respeito do nascimento de Jesus é que Mateus e Lucas se complementam. Isso é percebido quando nós vemos que Lucas é o que possui mais relatos mais completos sobre todo o início desse processo da vinda do Messias. Mas Mateus traz alguns relatos que Lucas não traz.
Lucas então vai narrar a vinda de João Batista, interrompendo o período do silêncio, o período interbíblico. Ele mostra que a vida de João é prometida por Deus através de um anjo que fala com Zacarias, e só Lucas relata esse fato. Outro fato que só Lucas relata também é a conversa de Maria com o anjo que traz a notícia que ela conceberá e dará à luz um filho. Outro ponto que Lucas, e só Lucas relata, é a visita de Maria, mãe de Jesus, a Isabel, mãe de João. Então aquele momento fabuloso da história em que a criança que estava no ventre de Isabel estremece ao ouvir a voz de Maria é relatado somente por Lucas. Interessante isso, né? O texto lá em Lucas diz assim: e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que agora, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Isso está lá em Lucas, capítulo 1, verso 41 ao 44. Outra narrativa linda que só Lucas traz é o momento em que Maria canta. O momento em que Maria louva ao Senhor por aquilo que ele está fazendo, não só em sua vida, mas para toda a humanidade. É um canto de agradecimento e também de proclamação do poder de Deus. Olha que lindo esse cântico de Maria. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque atentou para a baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes, e encheu de bens aos famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, o seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E isso está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 46 ao 55. Bom, por outro lado, Lucas não conta a visita do anjo a José. Esse relato só é visto no Evangelho de Mateus. É um relato lindo que mostra o poder e a ação soberana de Deus e na vida de Maria e de José e de toda a humanidade. Um ponto bastante interessante que encontramos em Mateus e em Lucas, mas não está descrito em Marcos e nem em João, é o relato dos antepassados de Jesus, a sua genealogia. No entanto, se você quer saber especificamente sobre o nascimento de Jesus, você precisa ler o Evangelho de Lucas. Só ele vai narrar detalhes do nascimento de Jesus em Belém, por exemplo. Só ele relata a visita dos pastores a Jesus e o modo como os anjos apareceram para os pastores anunciando o nascimento do rei. Só Lucas relata quando Maria e José levaram Jesus ao templo e registra a profecia de Simeão e a profecia de Ana. Já o relato dos magos que viram a estrela no céu e foram seguindo a estrela até encontrar um menino para poder adorá-lo, está em Mateus e não em Lucas. Lucas ele não relata os visitantes do Oriente. Mateus também é quem relata sobre a fuga para o Egito, quando Maria e José saem e fogem com o menino para que Jesus não seja morto. E também só Mateus relata o retorno do Egito. Mateus e Lucas são, então, os únicos evangelhos a trazerem algum tipo de relato sobre a infância de Jesus em Nazaré. Mas o momento de 12 anos em que Jesus está lá no templo conversando com os mestres religiosos, somente Lucas relata. Já a narrativa de que João é aquele que prepara o caminho de Jesus é encontrada nos 4 evangelhos. Entretanto, somente 3 dos evangelhos contam sobre o batismo de Jesus. João não apresenta essa narrativa sobre o batismo de Jesus. Por outro lado, João é quem vem proclamando a Jesus como Messias. Meus queridos, essa comparação, entre as narrativas dos 4 evangelhos é muito interessante, muito rica.
Eu acredito que quando fazemos esse tipo de análise, nós ganhamos muito, porque passando os olhos por cima, né, dos evangelhos, nós temos a tendência de achar que os 4 evangelhos são muito semelhantes e relatam o mesmo assunto, então por que 4 livros relatando a mesma coisa? Mas, na verdade, eles relatam sobre o mesmo macrotema, que é a vida de Jesus, mas eles trazem detalhes e percepções diferentes dessa história. Essa comparação é muito extensa, né? Nós podemos continuar esse estudo dentro aqui do nosso canal no Tá na Bíblia e nós o faremos, né, no próximo ano, 2021, que está chegando aí. Mas hoje eu encerro, porque o nosso objetivo aqui foi trazer a comparação das narrativas sobre o nascimento de Jesus, o Messias, dentro dos evangelhos. E assim hoje eu encerro Tá na Bíblia, lembrando que estamos encerrando um ano que foi muito difícil para toda a humanidade. Nós só chegamos até aqui porque houve provisão de Deus para cada um de nós. Encerro o último Tá na Bíblia de 2020, ressaltando que há uma esperança. É Cristo em nós, a esperança da glória. E isso está registrado em Colossenses, capítulo 1, verso 27. Feliz 2021 e vamos nos ver muito ainda, né, no ano que vem, se Deus assim permitir, e que a alegria do Senhor esteja em nossos corações, porque a alegria do Senhor é a nossa força e isso sim tá na Bíblia. Feliz Ano Novo!